É muito bom estar dividindo com vocês a palavra do Senhor, e eu quero que você abra a palavra de Deus lá em Esdras 6, 12 a 14. Esdras 6, 12 a 14. Eu vou ler na versão que está aqui, não vejo muita diferença. Enfim, vamos lá? O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, que se execute com toda a pontualidade. Então, Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dário. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizavam os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandato de Deus, de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Só até aí. A diferença só no texto dessa versão para mim é uma palavrinha que é importante. E eu vou ler só no final aqui. Eu, Dário, fiz o decreto, apressadamente se cumpra. Existe um sinônimo ali, não há problema nenhum. Mas isso é importante porque no versículo 13, a resposta, então, Tatenai, ele também responde de forma apressada, e a gente vai tratar um pouco disso. Eu não sei quantos acompanharam, né? A gente, na nossa viagem, a gente foi para o sul, quer dizer, e aí, justamente no período que apareceu aquele ciclone extratropical, né? E no voo, durante o voo, o comandante disse assim: olha, fiquem tranquilos, tem um vento de 175 km por hora, está tudo sacudindo, mas está tudo bem, nós vamos chegar lá. Eu sei perfeitamente, eu fico muito tranquilo, afinal de contas eu sei voar. E depois a gente viu, e acho que vocês também viram, tudo que estava acontecendo em terra naquela região, né, do sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Então, a coisa ficou bem feia. Algumas pessoas perderam a vida com essa ciclone extratropical, né? Mas destruição plena. Imagina aqui, né, na igreja, passasse algo assim, né? Ainda bem que a gente tem muitas mazelas no Rio, mas essa ainda não, talvez. Mas se viesse isso aqui, começasse a destronar tudo, quebrar tudo, é isso que tinha acontecido com o templo de Jerusalém, já há muitos anos. Então, essa ideia de tragédia, essa ideia da devastação, que muitas vezes a gente não tem tanto contato, a não ser aqui quando a gente tem uma inundação, aquelas chuvas fortes, mas esse tipo de coisa, muitas vezes não. Bom, com o templo não foi uma coisa, foi coisa de homens, não foi da natureza. O interessante é que eu percebia nas reportagens pessoas dando e falando sobre as suas próprias casas. Se vocês virem na internet, procurarem lá essas reportagens, cada um lidava com a destruição, com as ruínas que estavam ali, de uma maneira diferente, né? Alguns choravam, alguns pranteavam, outros diziam: ainda bem que eu não estava ali. Uma das cenas é interessante que a mulher aponta para o local onde estava a casa, e assim, a minha casa tinha 2 quartos, banheiro, cozinha e tal, que é a minha casa. Só tinha uma parede, uma. E aí eu imaginava que ela ia prantear, chorar, enfim, ficar ali. Nossa, eu não estava ali. Cada um lida de uma maneira diferente, cada um percebe destruição e ruína de uma maneira diferente. E engraçado que a gente precisa, e eu sempre divido com vocês, que a gente precisa perceber como é que a nossa cabecinha, o nosso coração, como é que ele funciona, porque muitas vezes a gente passa por destruições assim, ruínas assim, dentro de nós. E a gente faz a mesma coisa que essas pessoas na televisão, e cada um reage de uma maneira. Nesse dia do avião,
foi muito engraçado, que há muito tempo eu não tinha visto isso, né? Eu já vi isso no passado, em outra situação, mas quando o avião pousou, os passageiros aplaudiram, pararam e aplaudiram, porque, ufa! Eu falei assim, nossa, a coisa foi meio tensa para muitos dos que estavam ali. A gente precisa entender um pouquinho, eu queria que você ficasse com essas imagens de destruição e perda, e que como cada um de nós lida com isso, porque é sobre isso que a gente vai falar essa manhã, ainda que brevemente, mas é muito importante, mas muito importante. Esse texto do rei Dário, que quando ele vem e deu ordem para que buscasse os arquivos e tudo fosse... a gente pega isso nesse versículo 1, desse mesmo capítulo 6, e ele pede para buscar as informações lá, e a partir disso, ele começa a costurar o que ele percebe, ele olha, mas algo aconteceu aqui, algo precisa ser feito de forma diferente. E aí vem vindo o capítulo 6, e ele entende, ele compreende essa destruição. Ele já sabia disso, mas esse é o momento de entendimento, e é sobre isso que eu quero falar com você. O momento de percepção, de entender a destruição, a devastação que está acontecendo, que às vezes é fora, mas muitas vezes é dentro da gente. E ele vem falando, e ele nos versos anteriores, quando ele pega os rolos, e ele começa a ver como o templo era, como estava tudo, como deveria ser, e ele começa a dar detalhes. Você vai pegando os versículos anteriores a isso que a gente viu na sua Bíblia, veja com calma, e dá todos os detalhes, tinha que ser assim, forjado, altura, e ele dá ordens, olha, vamos refazer tudo de acordo com o que estava, porque estava tudo destruído. E isso tinha sentido para ele, porque ele começa a perceber o seguinte: isso nunca deveria ter ocorrido, esse templo nunca deveria ter sido devastado, isso está errado. E o mais interessante é que ele era alguém que estava distante desse entendimento, percepção do que significava aquela destruição, como aquelas pessoas no jornal, como eu falei para vocês, que cada um percebia, via a destruição, as dores, de uma maneira diferente. E ele se atenta para isso. E o texto que nós lemos é muito interessante, e a atenção dele, a atenção, a intenção dele é tão forte, e ele fala assim: e o Deus que fez habitar ali seu nome, derrube todo rei e povo que estenderem sua mão para mudar ou destruir esta casa de Deus. Ele começa esse versículo 12, né, e no final termina: eu, Dário, fiz o decreto, apressadamente se cumpra. Ele faz um decreto. Isso aqui, para quem não conhece, é uma espécie de oração imprecatória. O que é a oração imprecatória que a gente quase não usa quer dizer, a gente não usa fazer, mas ela existe na palavra de Deus, e até eu já brinquei um pouco com os diáconos que eu ia ensinar isso para ele, que eu não vou ensinar não, porque essa oração, ela avisa que o juízo de Deus venha sobre alguém. É como você lançar uma maldição sobre alguém. Não existe maldição. Sim, mas a oração imprecatória é o seguinte: eu não quero paz, eu não quero amor, eu não quero que cuide daquela pessoa, eu quero que o juízo de Deus seja sobre essa pessoa. Então ele vem aqui abordando e chama uma oração imprecatória no seu texto, porque ele diz o seguinte: isso nunca poderia ter acontecido, e ai daquele que se intervenha, se interponha para a reconstrução desse templo, que o próprio Deus, esse, se volte sobre essa pessoa. Entenderam a postura? É assim, ele se dá conta de alguma coisa e ele muda de postura a ponto de dizer o seguinte: isso não poderia ter acontecido, vamos mudar isso, vamos reestruturar isso, vamos mudar a minha postura e a postura de todos diante
desta cena nefasta que aconteceu e estava lá e, de alguma maneira passiva, nós não fizemos nada. Vamos reconstruir. É isso que ele está dizendo. E ele termina: eu, Dário, fiz o decreto, apressadamente se cumpra. O que a gente aprende com todos essa imagem, que depois nos versículos seguintes a gente está vendo que a coisa vai se cumprindo, né, e termina em 3 versículos. Você tem aí um amontoado de 20 anos, 3 versículos, 20 anos, é o que aconteceu em 20 anos. É lógico que os detalhes não estão aqui, estão em outras partes da Bíblia. Mas é importante a gente entender que esse start foi determinante para uma série de coisas que vinham acontecer, e a gente vê isso em outras partes da Bíblia. Primeira coisa que a gente precisa aprender e levar para casa é que nós precisamos reconhecer as nossas ruínas, como ele fez. O que significa isso? Nós temos muita dificuldade de perceber, muitas vezes, coisas que acontecem na nossa vida, coisas que marcam a nossa história, e percebê-las como ruínas, como templos destruídos, porque muitas vezes, a gente vem na casa do Senhor, a gente clama pelo Senhor, a gente diz que confia no Senhor, e isso é bom que seja, mas a gente por dentro precisa, e não exercitou ainda o luto de chorar por aquela perda, por aquela ruína, por aquilo que realmente te afetou e está doendo dentro de você, como ele. O rei enxerga e olha, isso não deveria ter acontecido, eu preciso mudar isso, mas a partir do momento que eu não reconheço, a partir do momento que eu não olho um templo destruído, e eu sou templo do Espírito Santo, eu quero estar inteiro, íntegro, mas quando eu não reconheço isso, não existe nenhum estágio de recuperação. Entenderam? Enquanto eu não reconhecer aquilo que é doloroso para mim, não existe estágio de recuperação. E eu, como sempre, gosto de utilizar imagens bem limítrofes para a gente entender o meio. A Lei Maria da Penha, ela vem se desenvolvendo aqui. Eu vou falar de Lei Maria da Penha, mas vale para todas as outras coisas e você vai entender bem. E ela entende que existe ali, né, uma relação que é ruim para uma parte, no caso, a mulher. E nessa relação, muitas vezes a mulher não percebe que ali está tudo destruído, a relação está destruída, ela se submete meses, anos, a um relacionamento que não tem sentido, porque deveria ter sido terminado antes. E hoje a lei, ela evoluiu tanto nesse sentido, que mesmo que a mulher não denuncie o seu marido pelo que faz, outro pode fazê-lo, porque ela é incapacitada de perceber que aquilo tudo é muito danoso. Entenderam isso? Ela não percebe a ruína, o que está destruído naquela relação, e ela precisa de apoio, de ajuda. É disso que eu estou falando. E nós muitas vezes não percebemos outras ruínas que estão diante de nós e ficamos passivos diante dela, e quando eu não consigo perceber, quando eu não consigo chorar, quando eu não consigo dar nome a esse sentimento de dor, desse sofrimento aqui, eu muitas vezes fico como no jornal, diante daquelas pessoas que acabaram de ver tudo destruído. Às vezes eu estou aí, pelo impacto da situação, eu não consigo nem saber o que está acontecendo, aquela coisa que você fala, a ficha não caiu. Ok, a ficha não caiu, mas passa um mês, 2 meses, 1 ano, e algumas coisas que estão na tua vida, quando eu não reconheço que algo está devastado em qualquer relação, com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, na relação no trabalho, na história do relacionamento com a igreja cristã, se eu não reconhecer, não der nome, não falar sobre isso, não há nada de reconstrução que pode ser feito. Entenderam? É isso que está acontecendo aqui. O templo estava destruído durante muito tempo e de repente ele se dá conta. Ele, através dos rolos, ele entende a destruição. Quando ele diz como era o templo, e ele olha como é o templo, ele diz: nossa, foi muito destruído. Há muita coisa a fazer.
É disso que eu estou falando contigo. É disso que eu quero que você pense. A gente tem que olhar para momentos de histórias nossas e não ficar muitas vezes como bravos cristãos que somos, dizendo o seguinte: não, eu vou superar em nome de Jesus. Você vai superar em nome de Jesus, mas talvez tenha que passar por esse processo de dizer o seguinte: aqui eu tive uma perda, aqui eu tive uma dor, aqui parte da minha vida foi sacudida de tal forma que eu preciso conversar sobre isso, eu preciso tratar isso, eu preciso reconhecer com os meus lábios, a minha mente, porque se não for assim como Dário fez, as coisas não vão evoluir. Acreditem nisso. Quando a gente guarda determinadas coisas para nós mesmos, coisas que são importantes, coisas que têm valor emocional para nós, como certamente o templo foi para o povo de Deus, ela vai extravasar de outra maneira. Existe uma série de consequências disso, mas eu vou dizer uma coisa, só uma para você pensar. Nós precisamos amar uns aos outros. Uma pessoa dolorida, com ruínas dentro de si, machuca a outra por conta da sua dor. Uma pessoa dolorida, porque não falou da sua dor, vai machucar o outro. Sempre, seja ele cristão ou não. Faz parte do processo evolutivo nosso. A gente precisa colocar isso no jogo. A gente precisa conversar com os amigos. A gente precisa dizer o seguinte: foi assim, foi ruim, foi doloroso, mas eu, em nome de Jesus Cristo, com isso, eu sei que algo pode ser diferente. Pode ser diferente porque a palavra do Senhor, quando chegou, o rolo foi desfeito, havia ali todo o detalhe da construção do templo, como ele era, como ele precisava ser. É disso que também nós estamos falando essa manhã, falando de um projeto de Deus que existia muito antes do rei perceber, e ele só colocou em prática porque ele falou: isso nunca poderia ter acontecido. Eu quero dizer para você, nessa manhã, que algumas das muitas ruínas e dores que a gente carrega não eram para ter acontecido, mas Deus já tem o plano antes para reconstruir esse templo, edificar tudo novamente, independente do que aconteceu, porque esse não era o projeto original. A gente precisa levar nossa dor, nosso olhar sobre essas ruínas, sobre esse templo destruído, e eu quero insistir: olhe para a sua vida, perceba aquilo, fale sobre aquilo com os amigos reais. Nós vamos falar isso um pouquinho mais na frente, mas é preciso falar, porque Deus já deixou o manual de reconstrução pronto, individualizado para você, para que esse templo, a sua vida, volte a ser aquilo que nunca deveria ter sido diferente. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que é maravilhoso como a Bíblia, ela entende e escreve coisas a nosso respeito. Então ele termina o versículo 12 assim: eu, Dário, fiz o decreto, apressadamente se cumpra. Olha só, ele percebeu que não deveria estar, o templo estar naquela condição. Por que a pressa? Pensaram, por que a pressa? Por que apressadamente se cumpra? Ele precisa daquele templo para ele, para uma questão bélica? Ele precisa para ter como político alguma coisa econômica? Por que ele pede pressa em algo que ele não vai ter proveito direto, e ele sabe que vai demorar muito tempo? Por quê? E logo depois vai lá: então Tatenai, governador da linha do rio, e Setar-Bozenai e seus companheiros assim fizeram apressadamente. Eles compram essa ideia e dizem: não, vou fazer apressadamente. E esse é o segundo ponto. Depois de reconhecer, a primeira coisa é que eu preciso não postergar mais a reconstrução. Não dá mais para postergar, porque senão eu entro no ciclo da passividade. Eu entendo, eu percebi,
eu sei que aquilo foi falado, eu sei que a reconstrução precisa acontecer, mas depois, mais tarde. Só que essa energia depositada pelo rei aqui, olha, que Deus, a oração imprecatória, Ele quer mostrar e transformar isso em energia, em decisão, para que realmente você modifique isso. Não dá para postergar mais. Eu preciso começar agora, ainda que eu saiba que vai demorar. Que aquela dor, aquele sentimento, aquela ruína que foi colocada na minha vida, imagina de novo, voltando à questão da Lei Maria da Penha, quantas dores uma mulher pode ter vivido e sofrido, e simplesmente a separação do marido, isso não vai resolver assim. Existem coisas que vão ficar, eu estou dando só um exemplo disso, porque é algo que vocês conhecem bem, mas existem muitas outras coisas, histórias dentro de nós, que ficam e vão demorar sim a reconstrução, mas eu preciso começar falar sobre elas, reconhecer, e depois de falar, reconhecer e dar direção, eu preciso fazer isso rapidamente, porque eu vou entender não só a minha passividade, eu vou entender o seguinte: sabe o que mais? Eu não tenho força para isso. Sabe o que mais? Eu não tenho condição para isso. Sabe o que mais? Eu não sei lidar com isso. Mas ele, sabendo disso, ele disse: não, vamos fazer, e vamos fazer isso de forma célere, porque essa nova energia precisa fazer parte. Eu preciso olhar para a vida. Nós temos uma coisa a respeito das nossas vidas que nós olhamos, e até por conta do meu trabalho durante muito tempo, você tem duas maneiras de ver a vida como um todo, na televisão e tudo. Você pode se fixar no problema ou você pode se fixar na solução. Se você é aquele que é a grande maioria da massa da população do mundo, que sempre que vê um problema, isso aconteceu por causa daquilo, isso aconteceu por causa daquilo, e você já tem até essa frase pronta, você é a pessoa que se fixa no problema. A pessoa que se fixa na solução, observa o problema e pensa duas coisas: como não acontecer de novo e como eu resolvo a situação que está agora. Eu preciso olhar para essas questões dessa segunda maneira, da maneira onde eu paro de ver escombros, paro de ver as ruínas, e eu começo a ver a cidade sendo reconstruída. Imagine a Ucrânia hoje. Ela está sob guerra. Toda hora eu abro, eu acompanho a guerra lá, tem um canal que fala diário lá sobre a guerra. É destruição. E eu olho em volta e falo: quando isso tudo acabar, imagine como estará a Ucrânia. Escombros de escombros. E eles estão lutando por algo que tem valor para eles, os ucranianos. Por outro lado, quando você olha em volta, tudo destruído. Quanto tempo vai demorar? Anos serão, décadas talvez, para reconstruir. Algumas coisas nem serão, porque são coisas históricas. Aí você pergunta: por que essas pessoas estão lutando por conta disso? O que move elas? Qual é a ação? Porque quando você olha, é como você brigar num primeiro momento, por um carro amassado no meio da rua. Estou brigando por um carro amassado, destruído. É porque aquilo tem valor. O tempo todo aquele templo teve valor. Essas dores que eu falei têm valor. Mas se eu olhar para o problema, eu nunca vou olhar para a solução. E é passar a construir a solução. Quer dizer o seguinte: eu já tenho que ver o templo pronto hoje. Eu tenho que enxergar essa situação resolvida hoje, ainda que demore muito, porque isso, o caminhar, o trajeto até a conclusão final, é isso que é a minha cicatriz, é isso que vai me fazer feliz. É nesse momento onde o Senhor Deus está contigo, participando e te mostrando tudo aquilo que você vai aprender e crescer com aquilo ali. Isso está no texto. A gente não pode postergar algumas coisas, porque a versão que Deus quer de você é sempre a melhor. Só que você muitas vezes nem a conhece. A versão que Deus quer de você é a melhor,
que você não conhece, e só conhece quando você começa, quando você busca, quando você atua, e você vai percebendo o quanto mais você é capaz com o Senhor naquilo que você se deixou entregar. Numa história de destruição e ruína, muitas vezes, histórias guardadas que você precisa colocar para fora. Essa é uma tarefa longa, e não importa o tempo que demore, mas fixe o olho na solução e afaste do que causou a destruição, porque isso não te levará a nada. Quando o rei fica incomodado, indignado, ele pensa, isso nunca deveria ter acontecido. Ele não discute os motivos por quais tudo aconteceu, ele trata na solução. E esse é o nosso aprendizado. E por último, a coisa muito importante nesse texto é entender o que está no verso 14. Eu vou ler de novo o verso 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a construção conforme o mandamento do Deus de Israel, e conforme o mandamento de Ciro e de Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Sabe o que ele está dizendo aqui? A coisa mais importante nesse processo, o ambiente da construção determina a sua edificação. O ambiente da reconstrução determina a sua edificação. Eu preciso estar no ambiente certo para isso acontecer, para isso tudo acontecer. Eu preciso estar ouvindo o que é certo. Eu preciso estar ouvindo as pessoas certas. Eu preciso estar próximo daqueles que querem me ajudar a reconstruir. Porque se isso não acontecer, eu não consigo, eu não tenho forças, não vai dar. No ambiente hoje que a comunicação é absurdamente irrestrita, você fala internet, mídia e tal coisa, e você se dá conta que você está ouvindo muitas vozes, milhões de vozes, um dizendo A, B ou C. Às vezes eu pego um canal, aí o canal quer bombar, né, aparecer mais, ó, diga aí o que você acha, diga aí. Aí eu falei, mas por que ele quer saber o que eu penso a respeito? E as pessoas vão lá e postam aquilo ali. Eu sei que tem muitas pessoas que ouvem essas vozes também. Essas vozes da internet fazem parte das vozes que vão compor a sua decisão pessoal. Não. Se alguém não está construindo com você, ele não pode fazer parte das vozes que estão na tua vida. É isso que o texto está aqui dizendo para mim. O ambiente vai determinar. Se eu me enforonhar num ambiente que não é decisivo para mim, não dá. Olha o que ele... Eu vou voltar a falar do versículo 14, para a gente entender. E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando, ou seja, estavam juntos ali, pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, ou seja, a palavra do profeta ajudava e auxiliava a compreensão daquilo tudo que estava acontecendo já em ação. Filho de Ido, e edificaram e terminaram a construção, ou seja, eles construíram, prosperaram, edificaram e conseguiram terminar, porque todo mundo que estava envolvido ali estava em prol da reconstrução. Se você não estiver no ambiente onde as pessoas que estão ao seu redor estão jogando contra, estão falando coisas absolutamente negativas, impróprias à reconstrução, não vai prosperar. É isso que o texto está dizendo. E a gente precisa compreender isso. A gente precisa se colocar nesse ambiente. A gente precisa entender que esse ambiente de reconstrução é um ambiente de sonhos. Só que esses sonhos que muitas vezes nós temos sobre nossas vidas, sobre esses lugares, eles são abstratos, demais. Se eu não tiver um plano, e é isso que eu estou falando desde o início, um plano de reconstrução, são só sonhos, nunca serão mais nada além de sonhos. Agora eles serão construídos, serão táteis, e pensem, a reconstrução foi no texto, e é sobre ruínas, construção sobre ruínas, não é em terreno plano.
ou seja, a dificuldade é maior, mas não importa, porque Deus está com a gente. E eu queria que você olhasse e olhar para a qualidade dessa construção. Vê se você consegue pegar Ageu 9, Ageu 2:9. Vê se você consegue pegar Ageu 2:9. Senão eu vou ler a minha forma. Isso. Leiam isso comigo e percebam o que Deus está dizendo para todos nós, para a nossa vida. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo o seguinte: tudo isso, fazendo desta forma, isso aqui que vocês estão fazendo, esse sonho, essa reconstrução, olhando para as ruínas, a glória dessa casa, desse novo templo, será maior do que a primeira. Lembra quando eu falei ainda agora que Deus tem um melhor para a nossa vida, um melhor para a nossa história, e a gente pensa que está fragilizado e destruído? Ele está dizendo o seguinte: vai ser melhor, vai ser diferente, vai ser destacadamente melhor. Continua com as pessoas certas ao teu redor, percebendo a destruição, falando sobre ela e agindo rápido para essa reconstrução começar hoje, para que a história da sua vida vá se modificando comigo, porque a glória do final será maior. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, temos diante de nós um desafio de olhar para nós e perceber claramente as grandes dificuldades que temos, que muitas vezes colocamos para debaixo do tapete da nossa vida, do nosso relacionamento com os nossos filhos, irmãos, irmãs, mãe, pai, marido, esposa, enfim. Existem muitas coisas que nos ocorrem que não deveriam ser ou estar ali. E muitas vezes não falamos, não discutimos sobre isso, mas queremos reconstruir, Pai, o Teu templo em nós, Pai. Fazer de novo e fazer melhor. Pai, nos dá essa energia, nos dá esse olhar certo e nos dá, Pai, a motivação de ficar no ambiente, Senhor, das pessoas que querem nos ajudar a construir o nosso templo, cada um em nós, a fim de que sejamos cada vez mais melhores até do que no início. Abençoa cada um de nós, nos dá a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.